A história começa com uma partida online de B2M, onde uma equipe de jogadores blindados vermelhos está contra um jogador com armadura de prata. O jogador de prata é estrategicamente emboscado por um jogador de armadura vermelha e é explodido com uma bomba, levando à vitória deste último. Após a vitória, Ryota ganha 4 estrelas, elevando seu ranking mundial de 11º para 10º. Ryota narra que as armas usadas no jogo também têm acesso a um somar para detectar seus inimigos. A cena muda então para uma floresta onde Ryota está preso a um paraquedas e está pendurado em um galho de árvore. Ele sai do casaco do paraquedas e cai no chão abaixo sentindo-se confuso por não se lembrar como chegou à floresta. O lugar onde ele está não tem cobertura móvel e grita de horror quando vê um chip de ceia embutido em sua mão esquerda. Ryota então tropeça em sua bolsa e a pega, junto com uma bolsa branca de quadril e sai da floresta. Após um tombo de fuga de insetos, ele se encontra em uma praia. Ele desloca seu foco para a bolsa branca do quadril e encontra seu Bin. Ele decide deixar o Bin e é abordado por um homem que Ryota erra como uma pessoa amigável. O homem atira um Bin em Ryota, e Ryota é atirado para fora da explosão do Bin. Ao se levantar, Ryota deduz que agora tem que jogar uma versão real do jogo e agarra sua bolsa branca contendo Bin enquanto ele escapa para a floresta e chega à beira de um penhasco. O homem continua a perseguir Ryota e joga Bin contra ele. Ryota começa a retaliar e joga seu próprio Bin de volta ao homem, falhando 2 vezes por não saber que seu Bin é Bin temporizado. Como ele está escondido nos arbustos, Ryota fica ciente de que o chip se age como um radar, então esconder-se é inútil. Ele também percebe que seu Bin só explodirá uma vez que a contagem regressiva no Bin chegar a 0. Após deliberação, o homem decide atirar 2 BIMS de Cracker simultaneamente, pois não consegue deduzir a localização de Ryota. Entretanto, antes que o homem possa lançar seu Bin, Ryota grita e corre em direção à beira do penhasco de seu esconderijo e salta fora. Quando Ryota está nadando para longe, ele faz uma contagem regressiva, onde é então mostrado que Ryota plantou um de seu Bin temporizador na beira do penhasco antes de pular. Quando a contagem regressiva chega a 0, ocorre uma explosão, matando o homem. Ele então espia as bolsas de Bin do homem, que foram descarregadas em terra e conclui que ele deve levá-las para continuar neste jogo da vida real. Na praia, Miko encontra bombas em sua bolsa e ela se pergunta se ela tem que matar pessoas para escapar. De repente, ela fica alarmada ao ver alguns homens perto dela. Quando pede que ela se junte ao grupo deles. Mais tarde, os homens comem alguns peixes e Misashi comenta que talvez tenham que jogar o jogo para sair da ilha. Kondo responde que eles devem trabalhar juntos. Misashi diz a Kondo para calar a boca e ele agarra Miko. Miko atordoa Misashi para ficar livre. Mitsuo tenta acalmá-los dizendo-lhes para escolherem um líder e ele deixa cair sua bolsa Bin. Todos concordam e jogam suas malas para baixo. Quando um avião passa, o grupo encontra uma pasta onde eles comem a comida. Quando chega, eles diz para dividi-la em pequenas porções para não desperdiçar comida. Por trás, Misashi corta a garganta do Kondo e seu sangue se espalha sobre o Miko, que fica chocado. Mitsuo pede a Miko que saia com ele. Ele pede que ela leve toda a comida e BIM. Na floresta, Mitsuo e Miko fazem uma pausa. E então, Mitsuo acidentalmente faz um radar. Ele detecta Misashi que está correndo atrás deles. Quando Misashi tenta atacar Mitsuo, Mitsuo joga seu Bin que destrói a folhagem no entorno. Em fuga, Mitsuo insta Miko a matar a fim de sobreviver. E quando Mitsuo não solta as mãos de Miko dá um soco em Mitsuo. Mitsuo aperta até que ela o atordoa com seu taser. Mitsuo pula e bate Miko e seu taser no chão. Miko ativa um temporizador Bin. Mitsuo corre rapidamente e Miko atira o Bin contra ele, cujo corpo cai no rio. Junto à cachoeira, Miko pensa para si mesmo que todos os homens são seus inimigos, e então Ryota a encontra. Miko olha para ele com medo. Enquanto Miko empacota sua bolsa e sai, Ryota tenta persegui-la na floresta onde ele usa seu radar. Ao invés de encontrar Miko, ele encontra Kiyoshi cagando no mato. Kiyoshi se assusta com Ryota e implora que ele o solte. Quando ele ou ela menciona um jogo, Ryota exige uma explicação. Momentos depois, junto ao rio, Kiyoshi explica a Ryota sobre vários homens que cercam um grupo de pessoas em um avião de carga. Na tela, um homem com um boné cumprimenta a todos e explica que o destino do avião é uma ilha no Pacífico. O homem conta a ele sobre o Bin. E quando os outros protestam, os soldados atordoam um homem depois que o homem explica que a única maneira de sair da ilha é recolher fichas da AIC. Ryota fica furioso. Então um dos homens choca Ryota. Mais tarde, os soldados fazem os jogadores amarrarem os paraquedas e forçam os jogadores a pularem do avião. Com a história de Kiyoshi pronta, Ryota começa a lembrar como chegou à ilha. Ele suspeita que os desenvolvedores de jogos do Tirano Japão estão por trás desta aprovação, mas não tem certeza. Kiyoshi pergunta a Ryota se ele quer trabalhar junto com ele. Quando Ryota pede a Kiyoshi que lhe mostre seu Bin em troca de trabalharem juntos, Kiyoshi declina. Depois de pensar por um momento, Ryota aceita trabalhar com Kiyoshi sem quaisquer condições. Quando os dois veem algo, Ryota vê a carga caindo dos aviões. Ele sai para encontrar a mercadoria, mas uma mulher agarra primeiro. De repente, uma mina Bin detona perto dela.
Um homem misterioso retira o chip de SEI da mulher e seus pertences. Ryota aponta para a mercadoria de paraquedas na floresta e Yoshi lhe diz que eles precisam pegar a comida. Na floresta, Ryota instrui Yoshi como usar seu radar, e os dois tropeçam em uma cena sinistra onde vem um corpo ensanguentado perto de um jovem. Anteriormente, Soichi encontra Chara matando sapos. Soichi explica a Chara que é ruim matar seres vivos por diversão. Chara se pergunta por que é errado quando não está incomodando ninguém. Então, os dois avistam um avião passando e deixando cair uma pasta. Momentos depois, Yashi está em Kara e Soichi encontra a pasta na árvore. O pai de Kara chuta e pega seu bin, Kara bate seu bin no peito de seu pai. Soichi se passa e chama Kara de aberração antes de fugir com medo. Então, Ryota e Yoshi chegam ao local. Quando Ryota falha em falar com Kara, Kara leva o bin de seu pai. Ryota e Yoshi correm para ele. Ryota confronta Kira para ganhar algum tempo para que Yoshi fugir. Tanto Ryota quanto Kira observam um ao outro se movendo usando o radar. Kira persegue Ryota e salta pela colina rochosa. Ele quase é atingido pelo temporizador Ryota Bin, Kira lança seu bin de implosão. Ryota consegue evitar ser atingido por ele, atirando sua bolsa. Kira é atingido pelo temporizador Bin do Ryota e não consegue sentir onde Ryota está usando seu radar. Ele percebe que Ryota está cancelando seu radar com seu próprio radar ao mesmo tempo. Ryota fica atrás da Chara e atira um Cracker Beam contra ele. Depois que Ryota amarra a Chara em uma árvore. Ryota também pegou sua mala Beam e seu estojo de suprimentos e saiu. Yoshi agradece a Ryota por salvar sua vida. Eles encontram o cadáver de Mitsuo à deriva pela cachoeira. Yoshi diz a Ryota para deixá-lo devido à sua perna quebrada. Ryota diz a Ryota que ele vai dar uma olhada na cachoeira enquanto Yoshi se esconde. Uma vez fora da floresta, ele encontra Imiko de pé em um penhasco. Imiko joga um BIM na floresta e ele liberta um gás que se desfaz na floresta. Quando Ryota foge da floresta, ele a encontra de pé na sua frente. Ryota tenta falar para sair da floresta. No entanto, ela joga um BIM em Ryota enquanto ele caminha em direção a ela. Ela grita que todos os homens são seus inimigos. Ryota tenta atacar o Imiko e ele se esquiva de seu taser. Quando Ryota cai, ele chuta Imiko para que seu taser a atinja. Como resultado, Imiko se atordoa inconsciente. Momentos depois, Imiko acorda e se vê sendo carregado pela Ryota. Imiko ativa um temporizador Beam, mas Ryota o desativa. Naquela noite, Yoshi entrega a Imiko uma tigela quente de ramen e assegura que eles não a machucarão. Então Imiko explica que pessoas que eles conhecem os escolheram para estar nesta ilha por terem feito algo errado. Ryota e Yoshi se recusam a acreditar nas respostas de Imiko, mas ela os faz lembrar do que fizeram no passado que pode ter feito com que outros os tenham nomeado. Ryota percebe que sua mãe o havia escolhido para morrer. Então Yoshi e o grupo ouvem um barulho nos arbustos e suspeitam de outro jogador. No entanto, nada aparece no radar. Acontece que havia dragões Komodo chegando perto deles. Enquanto o grupo caminha lentamente na água dos dragões Komodo, Ryota diz a Yoshi para levar o Imiko para um lugar seguro enquanto ele recebe o Bin e os suprimentos. Ryota salta no ar e bate o lagarto com uma pedra enorme. Quando Yoshi pede que ele se apresse, Ryota joga um Bin que não explodiu. Ele percebe que somente o proprietário pode usá-los ou a pessoa que matou o proprietário. Yoshi é mordido na perna direita e Ryota consegue afastar os lagartos com o Bin. Enquanto caminha, os lagartos os atacam novamente. Ryota perde a visão de Yoshi enquanto tenta desesperadamente encontrá-lo via sonar. Ryota começa a perder a cabeça e a pensar o pior. Então o lagarto se aproxima de Ryota e um Bin voador paira e detona o lagarto. Yoshi chega e Ryota percebe que seus sonares podem ter sido cancelados. Com a brisa do mar a passar, o grupo encontra um edifício abandonado. Yoshi ajuda Ryota a subir a escada, mas a peça da escada quebra fazendo com que eles caiam no chão. Yoshi diz a Ryota para levar o Imiko até um local seguro enquanto ele compra algum tempo usando seu BIM. Ryota lança um BIM que liberta um gás devastador que queima a folhagem e os lagartos. Ryota explica que ele fez o Imiko apertar o botão e que a brisa do mar está espalhando o gás. Ao amanhecer, Imiko acorda para ver um canto ensanguentado e Ryota verifica o Yoshi. Yoshi começa a sentir tonturas e desmaia com a dor aguda em sua perna direita. Mais tarde naquela noite, Ryota pede a Imiko que o ajude a prender Yoshi para que eles possam tratá-lo. Imiko relutantemente auxilia Ryota, então um sonar é detectado e Imiko afirma que eles podem tê-lo encontrado. Quando Imiko se voluntaria para deixar o local, Ryota insiste que ele chamará sua atenção. Enquanto Ryota procura o inimigo na floresta, ele é atacado por Misashi. De repente, um temporizador Beam é atirado para Ryota por trás. Ryota salta para esquivar-se da explosão e Soichi é visto de pé na borda da floresta. Quando Ryota percebe que Masashi e Soichi estão trabalhando juntos, Masashi derruba Ryota. Soichi fazendo rumores através da bolsa BIM da Ryota e observa que Ryota é um assassino depois de ver que a bolsa da Ryota contém 3 tipos BIM chocando Soichi com uma arma atordoada. Ryota faz sua fuga. Soichi diz a Masashi para ir atrás de Ryota, mas Masashi diz que deixou Ryota ir intencionalmente, ao perceber que Ryota tem aliados.
Embora Ryota faça a rota mais longa de volta ao prédio abandonado, Masashi ainda é capaz de rastreá-lo, pois ele foi um ex-mercenário, e faz sua aparição como Emiko está prestes a deixar Ryota e Kiyoshi. Como Masashi está prestes a apunhalar Ryota, Kiyoshi salta por trás e tenta agarrá-lo, mas Masashi esquiva-se e corta Kiyoshi, e enquanto Ryota tenta atacar Musashi com a arma de choque, Musashi chuta Ryota do parapeito e, presumivelmente, para o oceano. Voltando para o parapeito do prédio abandonado, Ryota cai de joelhos em desespero depois de ouvir de um Kiyoshi ensanguentado e chorando que Musashi levou o Emiko. Ao ver o papel de parede do celular do Emiko, Ryota faz a conexão de que o Emiko que foi levado por Musashi é também o Emiko com quem ele se casou no jogo online. Com isso, Ryota ganha nova esperança. Em outro edifício abandonado, o Emiko está amarrado a uma cama. Depois de provocar Masashi, ele corta seu braço, mas é interrompido quando tanto ele como Soichi detectam um sinal de radar. Quando Masashi ouve uma explosão, ele pensa e salta para o corredor com sua faca, quase matando Soichi, pensando que Ryota vai aparecer. Enquanto isso, Ryota chega à sala com Emiko e, ao abrir a porta, cai um bin de cracker. No entanto, Ryota o percebe e o desestabiliza. Quando Emiko vê Ryota, derrama lágrimas de alegria. Enquanto Ryota desata Emiko, ele lhe pergunta se ela é o Emiko com quem ele joga o jogo, ao que ela nega. Como os dois escapam, eles são detectados por Misashi. Misashi e Soichi se separaram. Jogando Bin atrás de Bin e Ryota, que todos erram, Soichi persegue Ryota o tempo todo, assumindo que Ryota está desarmado. Antes de correr para uma porta, Ryota joga o Cracker Bin, que atinge e mata Soichi. Ao ouvir um suspiro, Ryota olha e vê Emiko sendo segurado na ponta da faca pela Masashi. A Masashi joga uma faca no chão para atrair Ryota. No entanto, Masashi emboscou Ryota e deu um chute em seu abdômen. Ryota é jogado para trás e Masashi corre até ele e dá mais golpes. Naquele momento, Emiko salta sobre a Masashi, mas é imediatamente atirado para fora. Emiko grita para Ryota correr e Masashi percebe que Emiko ativou um bin de gás em chamas antes que Masashi possa jogá-lo para longe de si mesmo. O bin explode. Ryota espiona uma abertura acima e usando a parede como um degrau, ele alcança a abertura e consegue passar. Enquanto ele puxa o Emiko para cima com ele, uma Masashi gravemente desfigurada se agarra ao Emiko. Ryota lança um bin temporizador segurando-se um ao outro no piso acima. Em um abraço, Ryota e Emiko se seguram enquanto o bin explode. Ryota olha fixamente para os 3 chips gelados em sua mão ensanguentada. Ele agarra suas mãos enquanto tenta não chorar. De repente, Emiko acorda para uma mulher horripilante que paira sobre seu rosto. Emiko grita e Ryota rapidamente verifica seu ambiente com seu radar. Sem nada surgindo, ele pede a Emiko que verifique o andar inferior enquanto verifica a parte superior. Quando Emiko se recusa, ele percebe uma luz de uma janela próxima. Ryota pensa que está em uma armadilha quando vê uma sala que está ocupada recentemente. Por trás, uma mulher tenta golpear Ryota com uma foice. Com Ryota no chão, ele chuta e nocauteia a mulher. No quarto da mulher, a mulher acorda e começa a dar pontapés. Ela grita para Ryota sair, e depois que Ryota sai da sala, a mulher é apresentada como Shiki diz a Emiko que não tem BPM. Ela também diz a Emiko para não confiar em nenhum homem. Emiko responde que Ryota a salvou várias vezes e que ela o conheceu antes. Embora Shiki explique sua história para impor sua afirmação de que todos só se preocupam com eles mesmos. Em seu flashback, há um médico que ela respeitou que se enredou em um acidente médico e ela altera os registros médicos para aquele homem. No final, o médico culpa Shiki e o hospital juntamente com o público a evitaram. Mais tarde, Shiki choca com o mesmo médico que lhe diz para colocar seu passado para trás, a fim de trabalharem juntos para sobreviver. Quando os dois recolhem o 6º chip, o médico chamado Date ataca Shiki pelas costas. Ele usa seu bin de casa para matar Shiki e Shiki o bloqueia com sua bolsa bin. O Date pega o chip e decola para o helicóptero. Mais tarde, Emiko explica tudo o que sabe a Ryota, que formula um plano para sequestrar o helicóptero. Embora Emiko não conte a Ryota o que aconteceu com o 6º chip ou sua verdadeira identidade. Em seguida, Shiki instrui Emiko e Ryota a tomar o caminho da montanha para voltar ao ponto do observatório. Enquanto isso, o mesmo médico está presente no esconderijo de Ryota com um Kiyoshi cuja mão foi enfaixada. De volta ao ponto de observação, Date explica a Kiyoshi que ele é um médico que cuidou de seus ferimentos. Após Kiyoshi agradecer Date se pergunta por que ele está de volta aqui nesta ilha. Assim que Ryota e Emiko chegam, Ryota exige que Date se explique. Date afirma que ele acabou de tratar as feridas de Kiyoshi, já que é dever de um médico ajudar a salvar vidas. No entanto, Ryota pede ao Date que lhe mostre seu bin para que eles confiem no Date. Ryota descobre sobre o novo bin que pode ser detonado através de controle remoto. Ele revela ao Date que tem 3 chips que chocam tanto Emiko quanto Kiyoshi. Então, um avião passa pela ilha, Ryota e seu grupo perseguem os suprimentos e sentem um radar de grupos próximos, um total de 6 combatentes. Como o grupo de Ryota corre em direção à pasta de paraquedas, Ryota encontra o mesmo homem com óculos de sol perseguindo a mesma pasta. Os dois tentam pular depois dele apenas para cair sobre a encosta. No rebote, ambos atiram Cracker B e M um contra o outro.
Enquanto isso, Hitomi e Miko gritam para seus camaradas enquanto notam a presença um do outro. Hitomi ataca Miko e consegue derrubar Miko com um chute. Ela deixa cair um bin temporizador em seu peito e ocorre uma explosão. De volta ao local de Ryota, Date agarra o tronco e Oda joga o bin de gás em chamas. A pasta cai pela encosta onde Ryota pega. Na floresta, Hitomi é surpreendida por Miko, que consegue atordoar Hitomi. Mais tarde, um salpico de óleo inflamável e uma chama bin voam em direção a Ryota, onde queimará o solo. Nas proximidades, Kara diz a Tomoki para continuar atacando. Com Ryota preso no fogo, Oda salta para as chamas e chuta Ryota para baixo. Oda pega rapidamente a pasta e salta para o mar. De volta à floresta, Hitomi insulta Miko. E quando Miko ataca Hitomi consegue pegar Miko desprevenido e a amarra pelas costas. Miko consegue virar Hitomi e a joga para fora. Hitomi agarra seu poste de metal, mas Miko choca Hitomi apenas para achar que a voltagem está diminuindo. Enquanto Hitomi agarra a cabeça do Miko e a atira ao chão repetidamente, um bin é atirado ao Miko e a Hitomi. O Date fica frustrado por Miko estar vivo, e o Date decide fazer o papel do cara legal, mas Miko percebe que o Date estava tentando matá-la. Na praia, Ryota vê um homem velho em terra enquanto se esconde atrás das rochas na área rasa do mar. O velho repara na pasta e quando ele a pega, um bin detona abaixo dele, matando-o instantaneamente. Oda pega o chip IC do homem falecido e Ryota sai de seu esconderijo. Ryota exige que Oda largue a mercadoria, o bin e as fichas. Ryota pede a Oda para revelar suas palmas e depois que Oda revela suas mãos vazias, Ryota caminha cuidadosamente em direção à mercadoria. Oda morde os botões e detona o bin. Oda acena com suas mãos para usar seu radar apenas para encontrar Ryota ainda vivo. Ryota enganou Oda fazendo parecer que ele caminhou em direção à mercadoria. Oda vê de seu olho esquerdo, então sua percepção de profundidade está confusa. Na floresta, Miko ouve uma explosão e Date impede-a de ir. Ele lhe diz que um erro pode facilmente custar-lhe a vida. Na praia, Oda pergunta a Ryota se ele é o Ryota que ele conhece. Depois de confirmar, ele vai embora e Ryota exige que Oda lhe diga como ele sabe seu nome. Então Miko e Date chegam para encontrar Ryota. E como ele cozinha alguma papa de caril, Date fica frustrado por ter que dividir sua comida com ele. Quando Ryota agradece ao Date, Date menciona que eles podem conseguir comida amanhã e Miko fica desconfiado sobre como o Date sabe. Ryota acredita nas palavras de Date, o que faz com que Miko se preocupe. Momentos depois, Ryota alimenta o caril Kiyoshi, e Date sente a pressão do Kiyoshi que está diminuindo. A Date informa a Ryota que o veneno do dragão de Komodo está fazendo Kiyoshi sangrar. Miko chama a Ryota para falar com ele em particular. Lá fora, Miko diz a Ryota que eles devem comprar remédios na casa de Murasaki, e Ryota afirma que eles devem trazer Date. No caminho, Miko conta a Ryota o que aconteceu com ela e acredita que o Date é perigoso. No entanto, Ryota acha que Miko deveria confiar no Date, e Miko fica frustrado com a maneira como Ryota confia facilmente nas pessoas. Em frente ao depósito de medicamentos, Miko decide ir a Murasaki sozinha. Através dos corredores, Date olha em volta e encontra remédios antigos. Ele finge colocar garrafas aleatórias dentro da pasta. Ryota chega para ver Date que pede a Ryota que confie nele. Depois que Ryota recebe a pasta, Ryota sente algo errado e quando Ryota usa seu radar para sinalizar Miko salta pela janela. Miko exorta Ryota a jogar fora a pasta porque ela está armadilhada. Então, o Date pressiona o botão e Ryota fica preso na explosão. Shiki tenta tirar Miko da explosão e ela foge com ela. O Date detona seu BI-M. No instante em que o Miko viaja, seu liquidificador salvou tanto a vida de Shiki como a de Miko. Subindo pela janela, Date confronta Shiki de outro telhado. Shiki atira uma bolacha BI-M no Date depois que Miko aperta o botão. Quando Date finge fugir, Shiki dá uma perseguição e Date detona a parede perto de Shiki. Com Shiki caindo, Date caminha em direção à localização de Miko. Miko se encontra em desespero ao refletir sobre sua luta para sobreviver sem Ryota, que está sempre lá para ela. Enquanto Date joga o Cracker Bean no Miko, o Bean salta do grande e amplo peito do Miko. Date percebe que não pode apertar o botão, e quando ele usa o radar, vê Ryota viva. Date faz uma corrida para ele e atrai Ryota para perto da armadilha que ele montou. Ele olha para a pilha de tábuas onde escondeu sua armadilha. Uma vez que Date aperta o botão, Ryota informa ao Date que ele moveu a armadilha. Uma parede perto de Date detona e derruba Date no processo. Shiki aparece e lhes diz para não sujar as mãos, já que está em sua batalha. Quando ela coloca a foice perto do pescoço de Date, Date pede desculpas a Shiki. Ela balança a foice apenas para bater no chão. Mais tarde, Himeko toma um banho e diz a Ryota para não espreitar, já que ela o tem em serviço de guarda-costas. Ryota tem uma ideia e diz a Miko que eles devem checar os cadáveres para procurar suas fichas. Ele afirma que eles poderiam ter fichas suficientes para sair daqui. Em outro lugar na floresta, Ryota verifica o corpo de Mitsu apenas para não encontrar nenhum chip em sua mão e Ryota afirma que todos os chips desapareceram.
No caminho de volta para o ponto de observação, Ryota ouve algo e patos quando um Bin de casa os ataca. Ryota percebe que Kyoshi os está atacando. Quando Himiko protege Ryota, Ryota reconhece que Himiko é de fato o mesmo Himiko do jogo, a partir de sua posição. Himiko usa seu radar para encontrar Kyoshi devido ao Kyoshi ficar parado. Próximo, Kyoshi liberta outro Bin de volta. Ryota desconfia dos motivos de Kyoshi e percebe que o alvo é Himiko. Ele pega o Bin de volta e o desativa. Ryota usa seu radar e avista Kyoshi fugindo. Kyoshi tropeça e cai onde os dragões Komodo cercam. Ele pede desculpas a Ryota e Miko, antes de se dirigir a si mesmo com um Bin homem. Mais tarde naquela noite, Ryota chora e chora a morte de Kyoshi. Quando Himiko ouve que Ryota quer deixar a ilha, ela dá a Ryota as fichas, inclusive as dela, para deixá-lo sair da ilha. Ela pede a Ryota que a mate. Ryota se recusa a sacrificar Himiko e a reconhece como o avatar Himiko do jogo. As duas agarram as mãos antes de se beijarem. Ryota promete namorá-la de verdade quando eles voltarem para casa. Em outro lugar no continente, vários funcionários de Tirano Japão partem para a ilha quando se diz que há problemas mecânicos na ilha. Um dos funcionários pede desculpas silenciosamente a Ryota, dizendo que foi o melhor que pôde fazer, talvez um sinal de que fez algo para ajudar Ryota.